Sejam bem-vindos ao Laboratório do Punk, que quem fala é o Matheus, e vamos dar início ao nosso quadro de análise semanal do capítulo de One Piece. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1078. Aqui, a gente começa com a história de capa, a gente continua com a história do César e do Judge, agora sim consolidando uma nova aliança chamada Neo-Mads, que a gente vê alguns membros da German Double Six pegando e comemorando, enquanto Ishiji e o Reijo, eles estão lá bufando, pensando, porra, mais um cara maluco a bordo, eu já não aguento mais. Mas enfim, isso serve pra gente pensar que será que eles vão atrás dos antigos membros pra recrutar eles? Será que eles vão encontrar o Queen também? É algo a se cogitar. No começo do capítulo, que nem no capítulo passado, a gente começa com o Sentomaru. Agora, momentos antes do que aconteceu no capítulo passado, ele conversando com o Stussy, que tá passando informações sobre o que vai acontecer com o Egghead daqui a pouco, falando sobre as frotas que estão vindo e principalmente que o Kizaru vai estar presente. Nessa hora, vale ressaltar que o Sentomaru, ele chama o Kizaru de tio, dando a entender que isso pode ser um motivo que o Kizaru pode ter alguma hesitação, não tendo certeza, mas é algo que a gente pode teorizar. Mas voltando ao capítulo, nesse quadrinho a gente tem a Stussy e ela continua a sua explicação e confirma que o motivo que a Marinha vai fazer esse Buster Call é porque o Vegapunk ele continuou as pesquisas de Ohara sobre o século perdido. E ele justificou o deslocamento de tantas embarcações e frotas porque Egghead tem um poder militar muito maior que Ohara tinha para se defender. E por isso que tudo isso tá acontecendo numa escala tão grande. Agora partindo para a parte mais preocupante, do capítulo anterior, e continuando preocupante nesse capítulo, a gente tem a parte onde a gente tá com o Frank, o Sop e a Lilith, com o Sop e a Lilith totalmente transformados em pedra na frente da Seraphim Hancock. Enquanto isso, o Frank, por algum motivo que não foi explicado ainda, mas provavelmente pode ser pela sua parte ciborgue, ele não tá totalmente transformado em pedra, seu braço esquerdo ele tá livre. Conhecendo as habilidades do ciborgue, não consigo imaginar muito o que ele conseguiu fazer. Ele pode tentar pegar a bolinha de Karoseki e acertar a S Snake, mas não tenho certeza se ele vai conseguir fazer isso. Ele pode tentar barganhar com ela para liberar eles do controle. Mas enquanto o Frank, ele tava conversando com a S Snake, a mini Hancock, a gente vê no quadro Pitágoras, ele aparece todo fofinho, coitado, pequenininho ali, questionando quem deu a ordem para ela. A gente vai descobrir isso mais pra frente no capítulo. Sem piedade nenhuma. Essa Snake, ela pisa no Pitágoras e causa uma grande explosão, o destruindo completamente. E é mais um clone do Vegapunk pra vala. Agora, indo pro segundo Anará, a gente tem a Robin, Atlas e Chopper juntos. Lá, eles escutam um barulho de explosão e um grito da Nami subsequente a isso. A Robin, sem se preocupar, ela fala: não precisam se preocupar, pessoal, porque se tem o grito da Nami, alguém vai aparecer rapidamente pra ajudar. Que nem a gente viu no capítulo passado, o Sanji foi lá e deu aquele golpe incrível no Seraphim de Bay. E só pra isso serve pra reforçar o quanto a Robin e todo mundo do grupo tá em perfeita sincronização, sabe? Eles sabem o movimento de cada um nesse sentido de o que cada um faria em cada situação. Isso é muito interessante pra ver o quanto o bando evoluiu, né? Mas subsequente a isso, eles têm uma visão de que tudo isso que tá acontecendo é provavelmente por um chamariz. Então, eles continuam a busca de Stella, os três. Com isso, na sequência, Atlas, ela se recorda do antigo laboratório no subsolo. Então, esses três, eles vão se dirigindo pra lá pra ver se o Dr. Vegapunk está lá. Agora, trocando de cena, a gente tem a Nami e o Brook, eles estão ajudando o Edson, que sofreu vários danos, enquanto o Minbei tá lá lutando com o Sanji. O Brook, ele tá na sua forma espiritual, dizendo que vai atrás do Stella. Enquanto isso, a gente vê o Sanji, ele simplesmente destroçando o Jinbei num 1v1 com o incrível poder do amor. E alguns podem dizer, não, é o Genius Vinsmoke, mas não, gente, é claramente o poder do amor. Se não fosse isso, o Sanji não tinha as leis da Sandilândia, meu Deus, né, gente, vamos ser bem sinceros. E aqui a gente vê que realmente o cozinheiro, ele tá num nível totalmente diferente do que ele tava antes de Wano, que ele tá literalmente ganhando tranquilamente do Jinbei, no caso do Jinbei Serafim, né, bem de boa, num V1. Agora voltando pro Luffy, o Luffy, o Zoro e o Kako, eles continuam as batalhas com os Serafins. Eles notam duas coisas. Primeiro, que as chamas não estão se abaixando, então vai ser muito mais difícil. A gente pode levar em teoria que eles foram feitos pra nunca apagarem as chamas. A ordem dada pra esses Serafins foi apenas segurar esse grupo, porque eles eram os mais fortes. E outra coisa que a gente pode notar também é que o S-Hawk, ele não tá mais lá. Então, dentro do capítulo, eles teorizam que talvez ele está indo atrás dos outros Mugiwaras. Ou será que ele pode ter ido atrás do Atlas? A gente pode pensar nesse sentido, já que ele está indo em direção ao laboratório do Vegapunk, de Akuma no Mi, que está embaixo no subsolo. Mas, bom, o Zoro se prontifica aí atrás do Serafim, e ele vai. Só que o Luffy, impressionante, tá? Num lapso de
surto de inteligência que eu não imagino como ele conseguiu pensar nisso, mas sabendo do incrível potencial do Zoro pra chegar em Logtail quando ele tá tentando ir ao banheiro, de tão perdido que ele fala pro Kaku, fala assim, o Sop, segue ele. E dá pra ver que com isso o Luffy já tá pegando uma amizade já com a Cip Zero e vamos ver o que isso vai rolar, porque, vamos ser sinceros, comparar o Kaku com o Sop é um simples elogio, porque o God Sop, ele não perde pra ninguém, então, ser comparado a ele, pô, no mínimo o cara deve ser comparado a um semideus. Agora, indo para uma parte mais informativa, o Oda ele explica a situação atual, que falta um dia para o incidente de Egghead, e a gente é transportado 3 meses atrás. A gente começa com os membros do governo mundial que começam a desconfiar do Vegapunk, ao tomarem ciência que ele está investigando o século perdido, que é o mesmo pecado que Ohara cometeu alguns anos atrás. Eles entram em contato com a CP5 e para eles irem para lá, então eles foram sem êxito, eles não encontraram nada lá, e em seguida mostra que o navio com esses agentes ele sumiu. Em seguida, eles mandaram a CP7 e a CP8, mas eles também ficaram presos em Egghead e não voltaram. A gente percebe também que eles sempre estavam mantendo contato com os Gyoroseis e que depois de uma reunião deles com uma certa pessoa que a gente não sabe quem é, eles decidiram que o Vegapunk ele estava traindo o governo mundial e decidiram executar, chamando a Cyberpool a EG0 para completar essa missão. Aqui a gente vê uma situação de governo totalmente autoritário que teme conhecimento e isso é muito preocupante, muito comum, não só no mangá, mas como na nossa realidade. Mas o mais interessante é que no final dessa parte do capítulo, a gente tem o governo mundial e a marinha todos surpresos com uma variável que eles não imaginavam, que é a tripulação do Yonko. O Monk de Luffy, ele estaria lá na Egghead e que, bom, após a conclusão do incidente em Egghead, o mundo inteiro entraria num choque inimaginável. Mas o que será que vai acontecer nesse incidente? Meu Deus, a gente deve estar muito curioso para os próximos capítulos. Será que o Luffy e o Vegapunk eles vão ser dados como morto ou vai acontecer uma coisa totalmente inesperada? E após toda essa explicação, a gente vê na parte mais agoniante que a gente estava esperando desde o último capítulo. Quem é o traidor? A gente vê o Stella preso, olhando pro traidor, questionando tudo que tá acontecendo é culpa dela. Porque na sequência é revelado que a traidor não é nada mais nada menos que o clone que herdou toda a ganância do Stella, a York. O clone que só comia, dormia e ia ao banheiro pelos outros clones era a pessoa que fez todos esses atos. E ela explica o motivo. O motivo é o mais horrível possível pra todo mundo que já leu a obra de One Piece. E olha que ela queria se tornar uma Tenryubito. E sim, você não ouviu errado. Um dos clones do Vegapunk quer se tornar algo tão desprezível. E mesmo Stella falando que ela já tinha visto o quão imundos os Terubitos são, ela retruca dizendo: este mundo estaria melhor apenas com um de nós. Neste momento a gente vê que a ganância do cientista em York ela foi levada a um ponto de querer ser a única com conhecimento e com isso atingiu o auge do mundo, se tornando um Tenryubito. E é isso, pessoal. A gente termina o capítulo com essa parte mais dark, descobrindo quem matou o Shaka e quem era o traidor dentro dos Vegapunks e quer eliminar todos. Provavelmente ela controlando todos os serafins, pedindo pra eliminar os seus concorrentes. Mas é isso. O que acharam do capítulo? Deixem um like, favoritem, compartilhem e comentem o que vocês esperam pro próximo. O que vocês acham que vai acontecer com o Frank mexendo só aquela mão? Será que o Zoro e o Kako eles vão pegar e conseguir achar o Mihawk ou será que o Zoro vai conseguir dar um perdido no Kako? Mas é isso. Esse laboratório de punk. Espero vocês na próxima semana.